Bom dia a todos que estão aqui conectados conosco. Eu sou a Rafaela Damasio, estou aqui representando a Diretoria de Relações Internacionais e Institucionais da Fevale, junto com a minha colega Dayana Kessler. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje estaremos falando sobre carreira internacional com os convidados Karina Festenseifer, que é formada em Relações Públicas pela Universidade Fevale, com mestrado nos Estados Unidos e atualmente reside em Amsterdã, na Holanda, onde é cofundadora da plataforma de internacionalização Hub 55, que também tem sede nos Estados Unidos. E Heitor Lessa, que atualmente é arquiteto de soluções principal na equipe de Developer Acceleration na Amazon. Já trabalhou em países como Singapura, Malásia, Estados Unidos, Canadá e quase toda a Europa e Oriente Médio. Sejam todos bem-vindos. Então, eu passo a palavra para a Karine e para o Heitor. Obrigada, meninas. Obrigada. Bem-vindo a todos. Bom dia e boa tarde. Estamos na Holanda, o Heitor também está aqui. Eu em Amsterdã, ele em Haia, então, boa tarde. Muito obrigada pela presença e pelo convite. A professora Paula Kundari, da Diretoria de Relações Internacionais, que é responsável, na verdade, por nos convidar para esse momento. Ela que sugeriu a criação de um curso nessa área de relações internacionais, de carreira internacional, criação de uma carreira internacional. E o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje é de fazer a divulgação desse curso, também bater papo com o meu amigo e grande profissional dessa área de TI da Amazon, o Heitor. Então, agradeço muito a tua presença, Heitor. É uma honra fazer esse bate-papo. E queria te convidar, então, para contar um pouquinho sobre a tua história, quem é o Heitor, de onde ele veio, como é que ele veio parar aqui. Enfim, está contigo. Claro. Oi, todo mundo. Eu sou o Heitor Lessa. Eu trabalho na Amazon Web Services, que é uma subsidiária da Amazon.com, que vocês provavelmente já devem conhecer, que é o e-commerce, que faz o Kindle e outras coisas também. Eu estou fora do Brasil desde 2011. Eu tive vários empregos, vários trabalhos, e TI foi uma dessas que eu procurei. Eu acho que de repente eu consigo fazer isso e acabou dando mais que certo. Não tem muito para contar ainda, não quero dizer tudo ao mesmo tempo. E hoje eu sou arquiteto de soluções principal na AWS aqui na Holanda, mas eu trabalho com toda a Europa e Oriente Médio. Estava mutada. E como é que foi esse teu processo de internacionalização, Heitor? Como é que tu veio parar na Holanda? E por que decidiu sair do Brasil? Como é que se deu esse movimento na tua carreira? Claro. Então, voltamos a um pouco antes de 2011. Acho que foi 2008 e 2009 eu já estava morando eu sou de uma cidade chamada Mojimirim, São Paulo, no interior, e depois mudei para São Paulo. E eu trabalhei como consultor em São Paulo de tecnologia por um tempo, e na época eu pensei, eu gostaria de trabalhar para a IBM, que era uma das empresas muito grandes no Brasil, só que tinha um problema, precisava saber inglês. Então eu pensei, bom, eu vou aprender inglês, eu vou estudar por conta, e depois eu aplico para as vagas. Obviamente não deu certo. Então eu procurei aulas particulares, também não deu muito certo, e aí eu pensei, de repente eu faço um intercâmbio, vou para lá 6 meses em 2011, e depois eu volto e eu aplico para a vaga. E, obviamente, o que aconteceu, eu fiz um intercâmbio para Dublin, na Irlanda, e pensei, fico somente 6 meses, pego um visto para 1 ano e volto. E aí muita coisa aconteceu, eu acabei ficando, e eu posso contar desde o mínimo detalhe até uma forma mais resumida. Acho que, de forma geral, eu fui para o intercâmbio para aprender o inglês e para conseguir fazer entrevista. Então, eu cheguei na Irlanda, então, em 2011, estava começando a recuperar da recessão na época, onde todo mundo dizia, tu vai para a Europa, não vai achar emprego. Então, nos primeiros 6 meses, eu pensei, eu vou aprender inglês primeiro, depois eu tento ver se eu consigo algum emprego, já que na Irlanda era um dos únicos países, acho que eram 2 ou 3 países na Europa, que você podia estudar e você podia trabalhar também. Eu fui para a Irlanda nesse visto de estudante, onde eu podia trabalhar meio período, ou part-time, e depois eu poderia trabalhar full-time para conseguir um visto em algum lugar. Essa é a parte bonita da história. A parte ruim é que eu cheguei, eu mal sabia falar inglês,
eu literalmente apontava para as coisas, eu achava que eu sabia. Eu conseguia ler inglês muito bem. Eu não conseguia me conversar com as pessoas. E o sotaque irlandês não era o sotaque do inglês americano que a gente aprende, que é muito mais fácil. Então tem o sotaque, teve essas coisas todas. Então foi desde um processo de eu não sei pedir o sanduíche na esquina para agora eu tenho um visto estudante, como é que eu consigo trabalho, consegui um trabalho e depois consegui um green card e aí foi. Eu acho que eu passei pela mesma coisa no sentido de ter que sair do Brasil para aprender inglês. Eu, pelo menos, sempre fui péssima na aula de idiomas, assim, realmente não funciona para mim. Eu preciso estar imersa no ambiente para conseguir absorver e aprender por osmose, basicamente, assim. E eu também passei pela mesma coisa de não conseguir entender nada, de estar nos Estados Unidos, assim, as pessoas falando comigo e eu... Até que em algum momento aquela coisa parece que desce, assim, a gente aprende o idioma, graças a Deus, funciona, né? E Sim. Dentro desse teu cenário, assim, porque as pessoas às vezes têm uma visão meio glamourosa de que morar fora é super legal, a gente posta foto no Instagram, visitando, viajando, fazendo coisas legais. E realmente, na minha opinião, compensa a dificuldade, porque a gente está sempre fora da zona de conforto, está sempre num desafio interessante, conhecendo pessoas interessantes e tal. Qual a tua visão nesse sentido? Era teu plano morar fora para sempre? Eu nem sei se é para sempre que tu vai ficar, mas enfim, tu tinha vontade de voltar para o Brasil e aplicar para as vagas aí, trabalhar para a IBM, ou realmente tu imaginava tentar uma carreira aqui na Europa e eventualmente em outros países, como acabou acontecendo? Sim, a minha história foi bem não convencional, comparado com todo mundo que eu conheci nos últimos 10, 11 anos. Uhum. Na terceira semana de Irlanda, eu conheci a minha esposa hoje. Então, foi uma das razões que a Cris e eu acabei ficando também. Um dos problemas que eu tive no começo é, como tu é imigrante, tu vai acabar compartilhando casa, compartilhando apartamento, o que seja. E muitas vezes nem todo mundo gosta de ti, tu tem que criar um relacionamento, ainda mais em outra língua que tu não conhece ainda. Então isso foi bem difícil no começo. Não foi vamos dizer, um perrengue bem que não esperava, eu acho. Outro fato difícil foi, vindo do Brasil, você tem um currículo, digamos que... na época eu comecei a trabalhar aos 15 anos de idade, profissionalmente, mas eu comecei bem antes, aos 6 anos. Mas enfim, isso é depois. Dos 15 até os 21, quando eu fui para a Irlanda, eu tinha um currículo já bem feito, já tinha muita coisa no que a gente chama de tool belt, né? E quando eu comecei a apresentar o currículo, eu não conseguia vaga nenhuma. Como eu não tinha inglês, o que eu pensei? Eu vou aplicar para porteiro, eu vou lavar prato, eu tentei de tudo e eu fui negado em todas as vagas. Eu não consegui nem vaga nem como porteiro na época. Talvez por inglês, ou talvez pelo currículo também, que eu não sabia o que fazer no currículo. Hoje, felizmente, eu sei. E eu fiz uma viagem, a mesma coisa que todo brasileiro pensa. Eu vou para a Europa, eu vou agora viajar o resto da Europa, gasto que é 3 mil reais, viajo tudo, faço um mochilão como todo mundo acha que é. Deu tudo errado. Eu fui desde o aeroporto errado, de alugar carro e acabar gastando muito mais, o que acabou me apertando depois para pagar aluguel. Faltando menos de um mês para ter que pagar o aluguel de novo, eu não tinha mais o dinheiro, e eu falei, quer saber de uma coisa? Já que eu vou embora mesmo, não consegui ficar o ano que eu queria ficar, eu vou aplicar para vaga de tecnologia. E aí eu apliquei e eu comecei a receber ligações, mal falava inglês também. Eu fiz umas 17, 18 entrevistas, e aí uma delas era uma empresa local, que acabou me aceitando mesmo como estudante, e disse, não tem problema, vem trabalhar com a gente. E foi sensacional nesse sentido, consegui todo o dinheiro que eu precisava. Tive outros perrengues com a língua também, como todo brasileiro passa, para aprender, para conseguir se comunicar. Mas foi ali que eu comecei, agora acabou essa vida de estudante, por agora. É interessante tu ter, inicialmente, não ter aplicado para vagas na tua área, né? Não sei se foi por uma questão de falta de confiança no teu próprio currículo, ou pela questão do inglês, enfim, mas se tu puder contar um pouquinho como é que tu enxerga esse processo de busca de vagas na Europa, seja para o brasileiro que já está aqui, que quer se estabelecer numa empresa, tem muita gente que vem como parceiro, por exemplo, e fica muito tempo sem trabalhar, e aí depois tem dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, ou para quem está no Brasil, flertando com a possibilidade de trabalhar para uma empresa na Europa,
O que tu tem de dicas, assim, tu que já participou, participar de 17, 18 entrevistas na primeira tentativa de obter um emprego na Europa é bastante coisa, né? Ou seja, tem que participar de muita entrevista, tem que mandar muito currículo para conseguir um emprego no final, né? Então, o que tu acha que tu pode compartilhar de interessante? Claro, eu vou deixar alguns links no privado, depois a gente pode passar pro comentário público. Uma das coisas que acontece com o brasileiro, ou não só o brasileiro, mas acho que quase todos os outros países que eu trabalhei, tanto na Índia quanto na Ásia, quanto nos outros lugares também, é que tem dois campos quando você olha uma vaga. Você tem a qualificação básica e você tem a qualificação que são a preferência do profissional que a gente gostaria de trabalhar se aplicasse para a vaga. Uma coisa que sempre bateu muito, e eu tive muita sorte no Brasil de ter tomado essa decisão, foi que no Brasil, na época, a gente dizia, não precisa de faculdade, vai fazer um cursinho e tá tudo certo. E uma das coisas que demorou muito no começo para aplicar para uma vaga era, todas as vagas tinham mínimo de 4 anos, bachelor degree e tudo mais, e eu não tinha isso. Eu fiz um tecnólogo, mas era comparável. E da mesma forma dos links que eu mandei, a gente tem isso como qualificação básica por um motivo principal. Não é que é para dizer, se você tem faculdade, você consegue aplicar. Tem muita gente que vem de outras áreas, para as áreas de tecnologia, que não tem uma faculdade em tecnologia. E mesmo assim funciona. Quando você vai aplicar para um visto Green Card ou qualquer outro, é um dos requisitos para o visto. Então, se você está aplicando do Brasil a qualquer outro lugar, se você aplicar para a vaga e depois tentar conseguir um visto para trabalhar naquele local, vai ser um pouco mais difícil se você não tiver uma faculdade. Você tem que provar, por exemplo, por que a gente tem que te contratar, você brasileiro vindo de qualquer lugar, e não, por exemplo, aqui o holandês que já estudou um pouco aqui. Então fica um pouco mais difícil. Fora isso, o resto é tudo negociável. Como brasileiro, você já vem com a ideia que, como é que a gente fala isso em português, o underdog, que você acha que você não sabe muito, tu não tem tanto valor assim, as empresas que você trabalhou ninguém conhece, então, de repente, você não tem tanta experiência assim. É muito pelo contrário. É a síndrome do vira-lata, né? Isso, exato, síndrome do vira-lata. É muito mais fácil ser brasileiro nesse sentido, porque o brasileiro ele tem uma qualidade que os outros não têm, e mesmo entrevistando mais de 100 pessoas para o meu time específico, não acham, o brasileiro se adapta muito fácil. Acho que as diversidades do Brasil... Se você trabalha com uma área hoje, se você perder o emprego amanhã, você vai acabar estudando uma outra área, se não achar, e vai conseguir emprego de novo. Aqui é muito oposto. Então, os brasileiros acabam não aplicando para a vaga, achando que precisa preencher tudo. Inclusive, acho que se eu me lembro, 51% das mulheres hoje não aplicam para a maioria das vagas porque não preenche todos os requisitos, quando na verdade não é obrigatório. Isso é bem comum entre as mulheres, né? Eu acho que tu tinha me contado também sobre a questão do brasileiro ter uma capacidade maior de contar a sua história de uma forma interessante, assim. Tu acha que esse ponto também é bacana de destacar comparado com os irlandeses ou os holandeses, que são bem, né, pragmáticos e são bem straightforward, talvez? Como é que tu enxerga esse perfil do brasileiro, assim? Isso é um diferencial competitivo, essa questão de conseguir realmente se inventar, ser criativo, enfim, tudo isso é valorizado pelo recrutador também, né? É visto no processo. Sim, existem eu diria que são dois ângulos. O brasileiro, ele acaba fazendo muita coisa. O brasileiro nunca faz, por exemplo, seu trabalho é para fazer essa caixinha, ponto A para o ponto B. O brasileiro nunca vai fazer só isso. Ele vai fazer o ponto A, vai ponto B, e vai olhar que o C e o D também poderia ser mais rápido e vai querer melhorar as coisas, vai querer cortar custo e por aí. O bom disso é que ele se adapta, ele é muito flexível, ele consegue trabalhar ele ou ela consegue trabalhar em qualquer lugar. O problema vem na língua. Quando você vai transformar do português para o inglês, o currículo de um brasileiro geralmente tem 15 páginas. Tem muito detalhe, tem muita coisa. E aí você precisa condensar isso para dizer o que realmente vale a pena colocar, o que é interessante do seu curso também, ao invés de você colocar tudo. Acho que foi em 2013, 2014. Foi em 2013. Em 2013 a gente teve uma ideia na Amazon estava difícil demais contratar pessoas da Irlanda e pessoas da Europa. Então a gente poderia ir para outros países,
como Índia, como Brasil, como Argentina, contratar por lá. E a gente fez uma blitz, a gente contratou mais de 100 pessoas na época, em vários lugares, foi super sensacional isso. Que legal. E a maior dificuldade que a gente teve foram duas. Uma, o currículo era muito extenso, não dava para entender mais ou menos qual que era o foco da pessoa, porque fazia de tudo, então isso acaba sendo um problema. E o segundo é que na língua portuguesa a gente precisa explicar muito bem detalhado para conseguir dizer exatamente o que a gente quer. E no inglês é uma coisa mais reta, mais direta. Então o brasileiro fica dando uma volta muito grande para explicar o que precisa. Então é bom que ele ou ela seja muito flexível, que se adapta muito bem, mas a escrita é a parte mais frágil, eu diria, que é o pior inimigo do brasileiro tentando conseguir uma vaga fora. Eu acho que esse ponto é muito importante e a gente vai trabalhar muito no curso a parte de LinkedIn e currículo com padrão internacional. Varia muito de indústria para indústria, enfim, mas a gente tem muito essa dificuldade. Eu que sou relações públicas, que sou da comunicação, eu entendo que menos é mais, né? E a gente brasileiro, tipo, quer colocar tudo, não quer deixar de, né, não perder nada. E às vezes não, é muito importante que a gente consiga direcionar. Se vou mandar a vaga para a Amazon na Irlanda, eu tenho que contar a minha história para aquela vaga e, de preferência, para aquele recrutador, né? Então, de uma forma bem específica e customizada. Dá um trabalho louco, mas faz parte do processo, né? E então é um ponto bem interessante. E me fala um pouquinho sobre o idioma, nas entrevistas em inglês, como é que a gente consegue vencer os nativos, né? Que, querendo ou não, já conhecem o mercado, já estão mais adaptados, estão, né, 2 passos na nossa frente. É impossível, é possível, dá para fazer de alguma forma? Alguma dica? Sim, dá sim. Eu estou colocando o link no privado para colocar no chat público depois, que são dicas que a Amazon dá para todos os candidatos, independente da localização, do idioma ou da vaga específica. Tem empresas grandes, geralmente, seguem um modelo chamado STAR, que é mais um modelo que não está preocupado se você sabe. Por exemplo, no Brasil tinha muita pergunta de tipo, me diz o que é tal coisa. Você tinha que saber exatamente o que era tal coisa. Em empresas maiores, principalmente aqui fora, não está muito preocupado em saber o que você sabe X. Está preocupado em saber como que você pensa e como que você chega até um raciocínio específico. Por exemplo, have you ever done X? How have you done X? É muito diferente de uma pergunta para outra. E esse link específico tem várias dicas de como se comportar numa entrevista, até onde você fala, às vezes pode falar demais, acaba sendo um problema também. Como entender o que a gente chama de leadership principles, que é muito mais importante que o currículo depois que tu já conseguiu, obviamente, chegar na primeira entrevista. Os brasileiros se adaptam muito fácil, então acabam tendo muita história para contar e certas histórias entram em princípios da empresa que funcionam muito bem. Geralmente os nativos, eles não têm tanta história para contar, o que é melhor para a gente. Eles acabam entrando. Um problema que eu tenho para entrevistar nativo até hoje, eu estou na Amazon faz 8 anos, até hoje eu tenho que fazer uma coisa que a gente chama de probing questions, que eu faço uma pergunta, você responde, se você não responde com dados suficiente, eu preciso ficar te perguntando mais coisas até eu chegar onde eu tenho. O brasileiro te dá uma avalanche de informações, aí você precisa navegar mais ou menos, saber o que o brasileiro quis dizer para chegar lá. Então, quando for entrevistar, quase todas as empresas grandes, pelo menos de tecnologia, têm o famoso Leadership Principles. Então, olha o Leadership Principles, tenta pegar uma história para cada Leadership Principles e conta aquela história. Tu não vai precisar contar a mesma história para cada entrevistador, mas você precisa vir preparado também. O importante é como você pensa. Se você não sabe, fala, eu não sei. A pior coisa que você vai ver numa entrevista é alguém tentar se explicar por que não sabe a tal resposta. Ninguém sabe tudo. Então é Nossa, é desesperador, né? Também. A pessoa se perde na própria enrolação. Isso é super legal, essa perspectiva que tu trouxe de quem contrata, e me fez pensar muito no processo de preparo, né, de preparação. Saber os valores da empresa, quem é que vai me entrevistar, quem é que estava na vaga antes, quem é o dono da vaga. E nessa linha, Heitor, qual a tua visão sobre networking, sobre construir, sobre abordar as pessoas que já trabalham na empresa?
Eu, por exemplo, praticamente todos os contratos que eu tive e projetos com os quais eu trabalhei com escopo internacional nos últimos 10, 12 anos, praticamente todos foram recomendação de alguém. Então, obviamente, eu fiz um bom trabalho e aí alguém me indicou. Mas, assim, para mim o networking é super, super importante por isso, porque acaba gerando novos projetos, novos negócios, enfim. Mas nesse modelo mais tradicional e para aplicar para uma vaga e, né, entrar num processo seletivo mais quadradinho, também funciona? Tu recomenda fazer esse trabalho de networking, esse esforço? Não só recomendo, eu não cheguei a dizer toda a história, porque senão precisava de umas 3 horas. Mas eu consegui a vaga da Amazon num meetup, naquele meetup.com. Eu fui acho que era um dos primeiros meetups que tinha sobre a Amazon, que eram pessoas que gostariam de usar a Amazon Web Services, que é a famosa nuvem da Amazon. E a gente ia lá e tomava umas cervejas, comia uns petiscos e conversava sobre a Amazon. E tinha sempre uma ou duas pessoas, no máximo, apresentando sobre um tópico. Eu simplesmente fui, não conhecia ninguém. Eu, infelizmente, não tinha referência, não tinha nenhum brasileiro que trabalhava na área para eu também pedir ajuda e também não conhecia ninguém na Amazon. Fui lá simplesmente para aprender, escutar um pouco mais para aprender o inglês. Enquanto reclamava do apresentador, que falava de um tópico que não deveria estar falando, para mim a opinião estava errada, quando teve o break, o rapaz do meu lado me deu um toque e falou: vi que tu tá reclamando do apresentador, eu concordo. Tu já pensou em trabalhar para a Amazon? Eu falei assim, não, Amazon, empresa grande, eu nunca vou trabalhar para empresa grande. Já cansei de trabalhar para empresa grande no Brasil, é muita burocracia. E aí ele disse, vem cá, deixa eu te apresentar para outras pessoas. No final das contas, tinham 4 outras pessoas da Amazon do time que eu fui trabalhar depois. E aí eles me ajudaram com o currículo também, apliquei para a vaga. Então, sim, não só networking é importante, mas tá ligado nas redes sociais, sim, hashtags que a gente usa para fazer o que a gente chama de hiring blitz, para procurar nas vagas que tem. E tem site, inclusive da Amazon, tu consegue colocar até o que a gente chama de job alert. Tu pode dizer, se eu estou procurando esse tipo de vaga, me manda quando tiver alguma coisa. O LinkedIn também faz isso. Então, sim, também. Super importante. Essa tua história eu acho muito sensacional, porque ela traz muitas questões. Uma de tu estar disposto a participar dos eventos, participar de meetup, de workshop, enfim, estar envolvido nos assuntos que te interessam, que podem te levar a algum lugar, conhecer pessoas novas, nutrir esses relacionamentos e pedir ajuda. Na minha história também, assim, às vezes que eu falei, gente, eu quero participar, eu não tenho dinheiro. Tipo, preciso que alguém me ajude a fazer uma, sei lá, viagem, ou participar de um curso, ou participar de uma associação, não sei o quê. As pessoas dizem sim, quando a gente pede ajuda, é incrível, as portas se abrem. E a gente às vezes fica meio restrito, tem vergonha, tem medo, tem segurança, não sei, alguma coisa assim. Então também é uma coisa que eu sempre destaco, que eu acho super importante a gente ter um pouco de cara de pau. Ir num evento, falar mal da apresentadora, eu não sei, mas ter essa abertura para conversar e no final tu vê, a gente acaba colhendo bons frutos, né? Alguma coisa a gente acaba colhendo. E é legal que, assim, são muitos anos, né? O que a gente faz, assim, nesse processo de internacionalização de carreira ou na construção de um currículo profissional mais internacional, o que eu faço hoje não necessariamente vai dar resultado amanhã, né? Então, a gente está aqui hoje porque a gente está trabalhando nisso há quantos anos? 10, 12, 15 anos, não sei. Então, é realmente uma construção, um processo. E é legal ver que a tua história reflete muito disso, assim. Que mais que eu queria te perguntar? Sim, antes da gente avançar um pouquinho, eu queria perguntar sobre a Irlanda. Por quê? A questão de visto de trabalho é bem complicada, né, para quem não tem um passaporte europeu, por exemplo. Mas tem alguns países que permitem a pessoa estudar e trabalhar part-time, enfim, e a legislação muda um pouquinho, os vistos variam um pouquinho, eu sei que na Austrália é assim, na Irlanda também. Esse é um caminho viável para quem pensa em sair do Brasil, melhorar o inglês e começar, de repente, a obter uma primeira experiência internacional? Tu entende que a Irlanda é um bom caminho para, não necessariamente permanecer em Dublin, região, mas entrar na Europa, na Alemanha, na Holanda, no Reino Unido, na Inglaterra, no caso? Qual a tua perspectiva sobre isso? Eu vou mandar mais um link no privado para colocar para o pessoal. Esse link ele é um guia completo de como que funciona para trabalhar na Irlanda, especificamente se você vai como estudante, como que funcionam as leis, e quanto que você pode trabalhar, que são 20 horas semanais, nas suas primeiros 6 meses, se não me falha a memória,
e depois full-time durante 2 meses. Nesse tempo, sim, você tem a oportunidade, não dá para dizer que é todo mundo, obviamente são casos e casos, mas dá sim para conseguir um emprego nesse meio tempo. E não só aperfeiçoar inglês, muitas vezes tu acaba conseguindo um emprego na própria área. Se você não conseguir um emprego, de um jeito ou de outro, você ganha 2 coisas. Você ganha vivência no exterior, você ganha novos amigos que você provavelmente nunca teria feito, e você acaba conhecendo uma parte, tu enriquece a sua sabedoria cultural também. Como que isso tudo não só te facilita no mercado brasileiro quando você volta, porque você tem fluência no inglês, mas você trabalha com tudo, não só no trabalho, uma coisa profissional, mas pessoal também. Você tem algumas pessoas vão dizer que é resiliência, e eu gostaria de dizer que é mais, não só paciência, mas você enxerga o mundo de uma forma diferente. É como se uma vez que você abriu aquela porta, não tem mais como voltar a pensar. Você tem muito mais tolerância para as coisas na vida. É muito gostoso, né? E eu tenho a impressão que cada lugar para onde a gente viaja fica um tempo maior, não necessariamente de turismo, mas quando a gente tem um pouquinho de tempo para absorver a cultura local, parece que aquilo que tu absorveu nunca te deixa. Então, um pedacinho da Irlanda vai estar sempre em ti, assim, enfim. Pelo menos eu tenho essa sensação, então é muito gostoso. E é bem difícil também, às vezes a gente quebra a cara, é expulso do apartamento, não tem dinheiro, quase vai embora, enfim, tem problema com visto. Não necessariamente é um processo fácil, né? Tu teve algum momento que tu quase, vou me embora daqui, não aguento mais esse sotaque irlandês, ou na Inglaterra também, depois eu sei que vocês moraram em Londres. Sim, para quem não sabe, eu comecei na Irlanda, depois mudei com a Cris para Inglaterra, Londres, sul da Inglaterra, e depois agora a gente veio para cá na Holanda. No meu primeiro dia na Irlanda, tem muito perrengue para contar, mas vamos tentar resumir. O primeiro foi literalmente chegar no aeroporto e, obviamente, o officer simplesmente perguntou, what's the crack? E aí eu falei, the crack? Eu não tenho droga, eu não uso droga, o que ele está dizendo? E depois que ele me explicou com calma, em inglês bem devagarzinho, que crack, na verdade, é fun, em gaélico, e ele explicou que eles falam isso ao invés de falar how are you e tudo mais. Enfim, nada demais, mas foi meu Deus do céu, eu já tô errado, o que eu fiz? Pega os meus documentos aqui, tô tudo certo. E depois que eu consegui a primeira casa, foi tranquila. Eu acho que eu tive umas 7 casas, eu acho. Eu já morei em 18 casas no total. Já tive muita coisa na vida. E na segunda casa na Irlanda, perrengues que a gente não conta, mas eu vou contar aqui na live para vocês, eu literalmente dei o dinheiro para a pessoa, dizer, esse quarto agora é meu, ou essa cama especificamente é minha. Eu fui lá, peguei a cama, mal sabia falar inglês direito, entrei lá, tinha mais um brasileiro, e um indiano e um irlandês. No dia seguinte, o dono do apartamento bateu na porta e disse, não conheço vocês, quem são vocês? Se a casa está imunda, quero vocês ir embora daqui. Eu tinha acabado de pagar o aluguel. Eu não conseguia me explicar em inglês o que estava acontecendo. Então, esse foi um dos perrengues também. Sim, tem vários outros, mas acho que o mais legal de perrengues, em geral, fora do Brasil, porque no Brasil a gente está muito acostumado a... Você tem pai e mãe, você tem amigos próximos, você tem serviços que podem te ajudar, você tem a língua, tu consegue se virar. Fora, você ainda não conhece o sistema de saúde, você não conhece como é que o governo funciona, conhece a língua, a cultura e tudo mais. Mas o legal desses perrengues foram... Eu conheci minha esposa no pub na primeira semana que eu vou embora daqui mesmo, então eu vou para um pub, vou conhecer. Conheci a Cris lá, no aniversário da Cris. Outras coisas foram amizades também que eu tive, que quando você passa esse perrengue, por exemplo, eu tive que limpar a casa por 14 horas com um amigo coreano, que não falava inglês direito, e a gente falou para ele, se você não sabe o que fazer, taca fogo. E aí ele levou isso a sério demais, quis tacar fogo em tudo que você imaginar na casa. Então são coisas legais de se contar de história, mas que acaba virando um amigo ou amiga para a vida também. Muito bom. Não vamos nem entrar no capítulo perrengue, senão a gente ainda vai até amanhã. Eu queria agora dar um pulinho, na verdade, para um outro ponto que eu acho super relevante, especialmente com a minha formação em relações públicas,
que é essa formação de uma marca pessoal, assim, né? De construir não só um currículo e um LinkedIn consistentes e uma carreira, né? Um histórico profissional consistente, mas também utilizar as redes sociais como uma forma de construir uma marca pessoal. E eu vejo que tu é muito ativo no Twitter. E tu utiliza o Twitter muito com esse fim, né? De tanto ajudar outras pessoas, quanto construir essa liderança de pensamento. Tu faz isso de forma consciente, proposital, estratégica? Como é que é esse processo para ti? Isso foi em 2014. Entre 2014 e 2015, eu tinha conversado com o meu chefe na época e disse: eu gostaria de criar uma identidade pública. Eu não sei como, não sei se tem curso por aí, isso há muito tempo atrás. E eu acho que eu estou pronto com o inglês para falar em público, que acabaram me dando uma oportunidade para falar numa universidade da Suécia, muito tempo atrás. E quando você vai falar em público, você não tem essas informações, como é que a rede social funciona, qual rede social que é melhor para criar o seu público, ou qual rede social é melhor para o assunto que você está falando. E o Twitter foi o que mais funciona para a indústria de tecnologia, por exemplo. Eu gasto pouquíssimo tempo no LinkedIn, quase não uso, mas o Twitter é mais do que essencial, é crucial. Se você não está no Twitter, você quase não existe nesse meio. Então isso é muito importante. E quando eu comecei a falar em público, eu percebi que as pessoas não tentavam usar o LinkedIn, tentavam usar o Facebook, tentavam usar várias plataformas e não tinha aquela conexão depois da palestra ou durante a palestra. E aí eu comecei a colocar, sem saber, o meu Twitter no slide. Eu comecei a colocar hashtag no slide. Eu comecei a usar plataformas depois, quando eu tive que trabalhar com países muito difíceis para falar em público, por exemplo, a Finlândia, ou os países nórdicos, que Finlândia e Israel são públicos completamente diferentes. Israel vai simplesmente te interromper no meio da apresentação e dizer que tu está mentindo no meio da palestra, já aconteceu. E a Finlândia, você pode apresentar, eu apresentei na época, sei lá, 200, 300 pessoas, até chegar a 3 mil depois, onde as pessoas simplesmente sentam, olham para ti, não mexem o rosto não mexe, e você acha que você está dando a palestra dos sonhos, mas na verdade ninguém te relaciona. Então plataformas como o Twitter, como o Slido que eu acabei de colocar, te ajuda não só a criar uma marca, se você tem consistência, aprende as hashtags, mas também te ajuda a ser eu diria, um palestrante mais efetivo. A Finlândia, tu sabe que é um país que a Fevale tem vários convênios internacionais, tem muito aluno da Fevale que passa um semestre, um ano estudando na Finlândia, então eu sempre achei muito sensacional, eu adorava ajudar os alunos a fazer esse processo e depois acompanhar o retorno, porque realmente assim, é uma cultura tão diferente, e são cidadezinhas, assim, vilarejos tão inóspitos, que é uma experiência completamente diferente. E a gente tem os professores da Fevale, a gente nem trabalha mais a Fevale, mas ainda acompanha, que eu sei que vão com frequência, enfim, eu adoro acompanhar também. Mas me fala só uma coisa, tu dá palestra então para 2.000, 3.000 pessoas, palestras em inglês, em grandes teatros, que coisa mais sensacional, como é que é isso, hein? Sim, eu acho que como brasileiro, acho que o mais difícil a primeira coisa que você tem, o primeiro obstáculo eu não falo inglês, me desculpa pelo meu sotaque, é uma coisa que eu fazia muito, e depois as pessoas foram me ajudando e foram me corrigindo. Segundo, que você tenta imitar outras pessoas, tu vai falar num público grande, minha primeira palestra grande foi para 1.000 pessoas, que eu não esperava ter tanta gente, eu esperava, sei lá, 500 pessoas. Mas depois de 100 pessoas não faz muita diferença, para mim, pelo menos. Sim. Mas eu não tinha essa presença do palco, e não tinha um curso, não tinha ninguém para me dizer como funciona no palco, e se você ficar nervoso, o que acontece? Então eu fui aprendendo aos poucos. Mas o mais difícil foi criar essa identidade, em vez de tentar... O legal do brasileiro é que você consegue se adaptar mais uma vez, e você traz essa energia para o palco, você tem esse carisma, e o gringo, né, vamos dizer assim, você vai, ele vai apresentar, essa aqui é exatamente assim, e é uma coisa muito séria, uma coisa muito específica, muito coreografada. O brasileiro já vai, se vira, cai na internet, eu criei uma hashtag no Twitter e ficou a melhor palestra que teve de um evento específico. Que legal. Depois
que eu aprendi, agora eu sei qual que é a minha identidade no palco, eu não preciso apresentar todos os slides, eu preciso menos texto, mais imagem, que eu gosto de falar com o público, eu gosto de conectar com o público, eu gosto de pausar, olhar para a câmera e falar com você. Isso, depois que eu aprendi isso, eu falei, bom, agora eu vou. Até que eu apresentei, eu fui na Bulgária apresentar num cinema, que foi super interessante, e depois eu fui para Las Vegas a última vez, apresentar no maior teatro que eles tinham, que era, acho que até 3.000 pessoas. Nossa. Até ali, eu já estava acostumado a apresentar em público, já fazia 5 anos. Quando eu cheguei no anfiteatro e as luzes estavam absurdas, eu não conseguia ver a plateia, eu falei, meu Deus, preciso ir embora daqui, eu não deveria estar aqui. Afinal das contas, deu tudo certo, tá gravada a palestra e tudo mais. Mas eu aprendi técnicas ao longo do tempo para perder o nervosismo, para entender como lidar com a plateia e tal, tudo. E tem diferença falar na Bulgária ou falar nos Estados Unidos? Tu adapta de alguma forma? Ou o pessoal de TI, o teu público, é mais ou menos... tem mais ou menos o mesmo perfil e tu não precisa adaptar muito? Levar em consideração as questões culturais, enfim. Sim, não, na parte da Bulgária, a Sérvia e tudo mais, é bem tranquilo. É muito próximo da Sul-América, diria assim. É muito tranquilo conversar e dar palestra. A parte nórdica é difícil. A Israel é dificílimo, porque é como se fosse um brasileiro que tem opinião sobre tudo e tem que falar o tempo todo. E na Ásia também é difícil. Os Estados Unidos é muito tranquilo, é muito fácil. Os Estados Unidos todo mundo fala awesome para tudo, então é tranquilo. A América Latina é um pouco mais difícil, mas a parte da Ásia e da parte nórdica é difícil porque você não tem um feedback da audiência. Então, às vezes, você acha que você não está apresentando bem. Então, o Slido, que é o que eu coloquei, é uma ferramenta sensacional, porque as pessoas não gostam de se expor, e aí você acha uma ferramenta para encontrá-las nesse meio de campo. Que legal. Muito bom. Bom, a gente está terminando já, tem mais 2 minutos e meio. Eu queria te perguntar, aproveitando que apesar de dar palestras para 2, 3 mil pessoas, você trabalha remoto há muitos anos também. E para quem pensa em fazer esse movimento, talvez não imediatamente, mas é da área de tecnologia, está no Brasil, já dá para ir construindo cases no Brasil? Qual a tua recomendação nesse sentido? Dá para ir trabalhando remoto para uma empresa internacional e se relacionando com pessoas como tu, por exemplo, que podem ajudar no futuro? Que caminhos tu indica assim, para ir construindo uma fundação bacana para colher os frutos daqui a uns 2 anos? Claro, mandei mais um link na parte de vagas da Amazon. Agora é muito comum as empresas grandes ter uma área específica para quem quer trabalhar remoto, independente de localização. Então essa é uma das formas que você conseguir trabalhar remoto, mesmo no Brasil, e começar a criar um seu networking, começar a criar seu portfólio, o que seja. A segunda parte, que é super importante, que os brasileiros têm por dificuldade no começo, é você ter vou dizer que a gente chama de Achievement Log, que é uma área do seu currículo, por exemplo, que é onde você coloca quais foram os seus maiores achievements, quais foram as suas maiores conquistas, independente da vaga específica. E para quem é freelance, muita coisa que freelance faz, ou consultor faz, você acaba criando um case de sucesso, você acaba criando um portfólio. Então, tendo isso disponível em algum lugar, quando você vai dar palestra, fala que isso existe, está na rede social, fala que isso existe, e diz para as pessoas que você está procurando uma oportunidade também, como tu disse, cara. A gente acaba não pedindo ajuda, e se ninguém sabe o que tu está procurando, como é que as pessoas vão te oferecer oportunidades também? Acho super importante esse ponto. E de novo, né, utilizar as ferramentas que estão disponíveis para expor o seu trabalho. Então, tem gente que faz podcast para ampliar o network, então consegue entrar em contato com pessoas que de outra maneira não faria sentido fazer contato, né? Tipo, vamos conectar. E aí a pessoa não, né, vira amigo no LinkedIn e não tem nenhum tipo de relacionamento, nenhuma troca. Então, existem várias formas interessantes de gerar conteúdo para construir esse network e nutrir, né? Porque não adianta também ter 1.000 pessoas conectadas no teu LinkedIn ou seguir um monte de gente no Twitter e não ter uma troca, uma relação. Eu tenho uma última pergunta, que é, na verdade, sobre os bootcamps.
que a gente já trocou uma ideia sobre isso. Eu queria saber o que tu entende. Eu tô vendo muito aqui na Europa, principalmente, aqui na Holanda, tem muito bootcamp de tecnologia em que as pessoas participam de um programa de 3 meses, 6 meses, 1 ano, para trocar de área, né? Para entrar no setor de tecnologia, porque está contratando muito, está muito aquecido. Tu enxerga esse caminho também como sendo viável para quem busca uma carreira internacional, ou busca trocar de área, vir para a Europa, enfim, é uma coisa que tu enxerga como uma tendência que vai ficar e que pode ser interessante para quem está pensando o que eu faço agora? Uhum. Sim, claro. Existem 2 tipos de bootcamps para as pessoas souberem. Se você está no Brasil e você quer mudar de área, bootcamp é uma boa, que você vai ter todo um acompanhamento para a área que você gostaria de ir. Você tem um curso bem intensivo, que é como se fosse um tecnólogo já é uma faculdade condensada. O bootcamp é mais condensado ainda. Então é muita pauleira, vamos dizer assim. É a forma mais fácil de explicar. Só que se você está procurando uma carreira fora, faz mais sentido fazer um bootcamp no país que você já está querendo ir. Ou, por exemplo, você pode fazer um curso de inglês lá e fazer um bootcamp enquanto lá. Você vai aumentar o seu network muito mais facilmente. Eles vão te ajudar também com o currículo, vão te ajudar com empresas locais e vão te dar as oportunidades que, se você fizer por conta, seria mais difícil. Mas isso não garante que todo mundo vai ter um emprego. O mercado de TI é aquecido? Super, muito. O problema do mercado de TI é que você tem que ser sempre curioso, tem que estar sempre estudando. E se você não gosta disso, gosta de uma coisa mais confortável, uma coisa mais específica, claro, não é um bom mercado para ir. Muito bom. Eu não vou nem entrar, mas aí daria um capítulo inteiro sobre autoconhecimento, né? Claro. Heitor, eu queria te agradecer muito, nosso tempo terminou, mas eu acho que deu para ter uma ideia assim de tudo que a gente vai falar no curso, porque a tua história ilustra muitas das estratégias e ações que a gente vai abordar. E acho que a gente poderia fazer mais umas 5 lives dessas para tu contar todos os teus perrengues e as tuas experiências e dar muitas dicas para o pessoal. Mas eu vou deixar tu ir, eu sei que a tua agenda é super cheia. Muito obrigada. E convido agora as meninas de volta da Fevale para a gente caminhar essa live para o final. Ótimo. Obrigado pelo convite, cara. Eu que agradeço. Tchau. E se alguém tiver algum comentário, eu vi aqui no chat, não tem nada específico, gente, mas podem perguntar se tiver alguma coisa. Oi, Daia. Oi. Rafa. Então, a gente agradece o Heitor e a Karina por nos trazerem tantas informações relevantes e também agradecemos a presença de todos. A gente convida o Lucas, né, para entrar na live conosco, para que ele possa passar mais informações quanto ao curso, método de pagamento, formas de inscrição. Pode ficar à vontade, Lucas. Oi, gente, tudo bem? Então, meu nome é Lucas, como as gurias já me apresentaram. Sou do setor de cursos e eventos aqui da universidade. E a gente, né, claro, que eu não dá para garantir nada, né, Karina? Não dá para garantir que não vai passar perrengue nenhum, mas já vai dar um help inicial, assim, para tua carreira, que é construindo uma carreira internacional. A gente está lançando esse curso agora com a professora Karina, desculpa, aqui na Fevale mesmo, tudo de forma virtual. Então, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, moro em qualquer estado do Brasil ou até do mundo que queira ter essa introdução, né? Para não passar, às vezes, alguns perrengues que não precisa passar, como ali o Heitor estava comentando, né? Algumas coisas que ele passou, que às vezes, se tiver algumas dicas iniciais, já acaba não passando e também não necessitando, às vezes, de tanto esforço para conseguir um emprego ou conseguir alguma oportunidade lá fora. Então, gente, é bem fácil conseguir se inscrever no curso. Tu pode acessar fevale.br e ali tem a barrinha de cursos e eventos. Daí vai ter cursos e eventos novamente, que ali vai ter certificados e tal, cursos em companies, mas é cursos e eventos. Então ali tu consegue pesquisar pelo nome do curso, que é Construindo uma Carreira Internacional. O curso vai acontecer do dia 19 de junho, daqui um mês praticamente, até dia 10 de julho. São 4 sábados, das 9 da manhã às 12 do meio-dia também, né? Acho que para a Karine é um pouco mais tarde ali, que vai sair, mas vai ser nos dias 19, 26, 3 e 10
19 e 26 de junho e 13 e 10 de julho, agora desse ano, né? Que vai ser nos sábados. Como eu comentei, vai ser tudo via virtual, né? Então, quem quiser fazer de outro estado, não precisa ser necessariamente aqui de Novo Hamburgo, né, aqui da Fevale, pode ser da onde que você estiver. Isso é uma oportunidade bem legal. E o E acho curso que é de vale 12 destacar, horas. Lucas, se eu puder te Uhum. interromper rapidinho, Claro, acho que claro. vale destacar que a ideia, assim, esse curso eu construí pensando no que eu gostaria de ter tido acesso lá atrás. Quando eu estudava Relações Públicas na Fevale, tinha vontade de dar um passo, né, nesse caminho da internacionalização. No final, eu saí da Fevale e fui fazer o meu mestrado nos Estados Unidos. Então, esse curso condensa muito do que eu vivi e aprendi ao longo dos anos, né, morando nos Estados Unidos, no Peru, aqui na Holanda, mas também, obviamente, muito do que os especialistas falam em relação a participar de um processo seletivo fora, buscar um emprego, uma realocação, uma transferência, ser expatriado, enfim, ou mesmo ser um prestador de serviço, um consultor no Brasil com clientes internacionais. Quem não quer ter o custo em real e ganhar em euro ou em dólar, né? Então a gente vai trabalhar várias questões assim também, como conseguir clientes, como garantir uma entrega de qualidade, fazer alinhamento de projeto, enfim, tá tudo descrito lá no site. Eu fico super à disposição para mais informações. E espero que. Bom, é um curso super prático, assim, bem com uma abordagem de gestão de projetos. Qual é o meu objetivo e o que eu posso fazer para atingir esse objetivo no curto, médio e longo prazo, né? Então, basicamente, essa é a ideia, e foi com isso que eu montei essa estrutura do curso. Não, tava dando uma olhada aqui na programação do curso, e é bem isso mesmo. Uhum. Pelo que eu vi, é super prático. Também tem os bate-papos ali com profissionais das áreas, né? Então, Isso, é bom tu destacar. Eu trouxe algumas pessoas vão participar ao legal. vivo das aulas, e a gente também vai ter depoimentos gravados, porque eu quero, assim, a perspectiva de quem está na Austrália, em Portugal, aqui na Holanda, enfim, pessoas que tiveram jornadas diferentes, mas que hoje são felizes, né, onde elas estão. Tem até, por exemplo, a Amanda, que é da Fevale também, estudou comigo Relações Públicas e hoje está na Austrália, vai participar. A gente tem uma psicóloga que trabalha com carreiras aqui na Holanda, em Amsterdã, e que vai trazer essa visão do recrutador, que eu acho super importante. Então, eu, como candidato, o que eu preciso ter no meu currículo para ser notado por um recrutador? E aí a visão de quem está contratando é bem bacana nesse processo. Enfim, a gente vai ter gente que foi recrutada no Brasil para trabalhar aqui na Heineken. Então, vai ter vários depoimentos legais, muitos cases, mas também muito conteúdo. E muitos especialistas dando as suas melhores práticas e como navegar esse caminho que não é linear, né? Internacionalização da carreira. A carreira já é um processo que tem muitas curvas, muitas subidas e descidas, e na internacionalização é a mesma coisa. Então, é um curso que tenta abranger tudo isso e de uma forma que cada um saia com um plano. O que eu vou fazer a partir de amanhã para dar esse primeiro passo, aonde eu quero chegar, e depois a gente vai ajustando, porque a vida é assim, enfim, e as coisas vão acontecendo. Exatamente. Às vezes é o primeiro passo que tem que dar, né? Às vezes precisa do primeiro Uhum. passo, que às vezes vai ser lá para 2 anos, como tu comentou ali, né? Com o Heitor, então às vezes não é para agora. Então, eu tô lá no Uhum. ensino médio ainda, e ainda quero ter uma ideia, talvez, eu não sei se pode, mas eu acho que é até interessante. Sim. Às vezes tá lá no terceiro ano, né? Quer fazer um intercâmbio e às vezes não entende ou não sabe, ou não quer chegar Uhum. cru, né, praticamente. Então, é bem legal já começar já com o pé direito, praticamente, né? Então, eu ia comentar também, né, que eu vi que lá no finalzinho tem a parte do currículo que comenta sobre o LinkedIn, né, que é um pouco diferente. Até posso dar o exemplo, não sei se eu posso dar exemplo, mas eu já tô dando. Pode. O meu primo foi para Irlanda até, ele só trocou o currículo dele para inglês no padrão ali do pessoal, e ele Uhum. conseguiu, ele é da área do TI também, ele conseguiu um emprego super rápido. Acho que 2 ou 3 empresas chamaram ele só por causa do currículo que ele alterou, e falou que estava buscando vaga na Irlanda, se eu não me engano. Então ele Uhum. conseguiu, só alterando ali o LinkedIn dele, ele foi chamado, acho que em 2 ou 3 empresas, e pôde Nem fez escolher, trabalho claro, né? nenhum, só trocou o idioma. Exatamente. Trocou ali para os padrões Uhum. certos, né? E foi. Sim.
Então, gente, eu vou falar agora um pouquinho também sobre o preço, sobre o investimento, na verdade, né? Não é um preço, é um investimento que tu faz na tua própria vida, pra tu não também, Uhum. como a gente comentou várias vezes, não chegar dando tanto perrengue às vezes, né? O curso tá em R$ 390 à vista, ou pode fazer até em 6 vezes, sem juros no caso, né? Então, fica acessível, pode fazer no boleto ou no cartão de crédito. Então, a Fevale todo mês manda um boleto para ti de R$ 65. Então, fica bem fácil também. Ah, não tenho cartão de crédito, sou de menor ou alguma coisa assim. É tranquilo, pode fazer por boleto, né? Então, isso é bem, bem tranquilo mesmo quanto a Fevale. Também a gente tem desconto para alunos da universidade, para quem faz graduação ou pós, e também para quem é aluno de outra instituição. Então, eu estudo em outro lugar, em outra faculdade, outra universidade, pode também se inscrever no curso, que também vai ter desconto. E como é que se faz para escrever, né? A gente, bem no começo do site, ele tem um inscreva-se, é em amarelinho ali, é bem fácil de achar. Ali, se tu é aluno da Fevale, tu clicando ali, tu já consegue, já vai puxar todos os teus dados. E se tu não é aluno da Fevale, tu só precisa ter teu CPF, né, junto contigo, e tua carteira de identidade ou a CNH, né? Então é bem fácil de fazer a inscrição também. Eu acho que no mais era isso, Karina. Qualquer coisa, se alguém também tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode ligar pra gente. Até vou Claro. falar o telefone da Fevale, né? É 3586-8800. E o meu ramal, para falar direto comigo, é 6030. Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre o curso, meio de pagamento, ou até querer algum contato com as gurias do intercâmbio para conversar com ela ali, ai, com a Daya, eu Rafaela e esqueci o Daya. nome. Uhum. Isso, exato. Com o pessoal ali, pode também ligar para mim que eu passo para elas em caminho certinho para tirar qualquer dúvida a mais. É bem tranquilo quanto a isso. Acho que era isso. Maravilha, Lucas. Obrigada. Cavaz, Karina, qualquer coisa, só nos chamar. Tá bom. Tchau, gente. Obrigada pela presença e espero ver vocês no dia 19.